Ok, estamos ao vivo para a primeira live que eu vou fazer aqui nesse canal. Eu vou começar nesse canal, o Anderson Isaac, e vou depois passar para o canal da Voar Connections, que vai ser o projeto específico para esse tipo de live. Aqui nesse canal eu vou fazer live sobre outro assunto, mais para o lado empresarial, mas essas primeiras eu vou fazer aqui para aproveitar o público que já me acompanha por aqui, para poder conhecer esse projeto, e depois a gente vai fazer tudo isso para esse canal Voar Connections. Bom, muito obrigado por você estar aqui. Eu vou fazer uma live nesse exato momento agora, só para chamar o pessoal lá do Instagram para nos assistir aqui. E como você já viu no título dessa live, hoje nós vamos conversar com o meu pai, Wilson Silva, ele que é o idealizador do projeto Rádio Valdense. Na verdade, eu nem posso mais chamar de projeto, porque esse já é um ministério que está atuando aí há 5 anos já em Fortaleza, no Brasil. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esse projeto, sobre esse ministério, com o meu pai, Wilson Silva. Antes de mais nada, deixa-me só abrir uma live aqui no Instagram para a gente poder chamar o pessoal de lá. Deixa eu só colocar aqui. Eu vou ter que ver se vai funcionar, porque a internet exatamente aqui onde eu estou, ela não funciona tão bem. Então, deixa-me só tentar aqui ver se vai sair alguma coisa por lá. Checando a conexão aqui. Não. Não está funcionando, infelizmente. Deixa eu só ver aqui se a gente consegue fazer alguma transmissão. Quem sabe, só um minutinho. Deixa eu só abrir a porta ali para ver se vai funcionar melhor. Bom, só para que você entenda melhor, eu estou montando esse estúdio aqui numa arena de futebol aqui na Bélgica, e eles me cederam um espaço aqui embaixo, e me parece que até vai funcionar aqui agora, depois que eu abrir a porta. Então ela é um pouquinho mais aqui embaixo, um pouquinho mais fechado o local. Então eu acho que agora vai dar certo. Eu vou pedir só um pouquinho de paciência ao meu convidado, meu pai, que a gente está organizando aqui. Já já eu passo aqui e coloco ele também na imagem. Mas vamos lá, deixa eu só ver se agora vai funcionar. Acredito que sim. 3, 2, 1. Checando a conexão. Vamos lá. Ok, estamos ao vivo agora. Deixa eu só mostrar aqui para vocês, ó. Estamos ao vivo agora. Eu estou aqui iniciando a primeira live no YouTube. Eu vou fazer isso lá no meu canal. A primeira live falando sobre os projetos que eu já mencionei com vocês, que a gente vai fazer aqui da Voar Connections. Então, se você quiser assistir essa live rápida que nós vamos ter aqui com o meu pai, falando sobre o Ministério da Rádio Valdense. Eu nem chamo mais de projeto, porque já está há mais de 5 anos aí na ativa, salvando pessoas. Então, se você tem interesse em participar, em conhecer esse projeto, faz o seguinte, ó. Aqui no link da minha bio vai estar o link direto para essa transmissão que a gente vai estar fazendo. Inclusive, eu estou fazendo isso ao vivo aqui na tela já no YouTube. Então, pedi licença para o pessoal de lá. E a gente está fazendo essa live aqui rapidinho, só para te chamar, para você participar lá com a gente, porque tudo que vai acontecer por lá. É mais fácil controlar um local só do que os dois locais aqui, tanto o Instagram quanto o YouTube. Então, você que está aqui no Instagram, me acompanha lá no YouTube, que vai ser melhor. Eu vou deixar um pouquinho aqui, tá? E vou já passar para lá para poder conversar com o pessoal, com o meu pai, lá no canal. E aí você vai acompanhando aqui um pouquinho, mas depois eu sugiro que você vá lá para o canal no YouTube, o link vai estar na bio, beleza? Nós vamos conhecer o projeto Rádio Valdense, e por falar nisso, deixa eu já voltar aqui para o canal no YouTube, estamos aqui agora. Vamos dar as boas-vindas então aqui ao meu pai, Wilson Silva. Seja muito bem-vindo, pai. Essa é a primeira vez
inclusive em toda a nossa história aí, Pois é. que a gente vai estar fazendo um material juntos. Antes eu acompanhava ele na rádio, e lembro claramente aí quando eu estava bem pequenininho, ele fazendo os programas de rádio lá, e eu sentado ali, ouvindo ele fazer esses programas. Nunca imaginei que lá na frente eu ia trabalhar, inclusive com rádio, inclusive fazendo isso aqui que a gente está fazendo agora, trabalhando com produção de vídeo, produção audiovisual. Seja muito bem-vindo, pai. Esse daqui é o nosso ambiente. E hoje nós queremos falar um pouquinho mais sobre tudo isso que você representa, não só para mim, mas também para esse projeto Rádio Valdense. Então seja muito bem-vindo. Olá, filho. Verdadeiramente esse é um momento de grande emoção para mim. E é como se fosse a realização de um sonho, né? Porque eu tenho falado para você sempre de que o Senhor, na verdade, te quer na obra. Eu não digo assim, tão somente na instituição, né? Então, quer dizer, eu estou envolvido na obra, porém é independente da instituição. Então, eu faço um ministério de apoio. E louvado seja Deus, porque você agora toma essa iniciativa de também fazer parte do ministério, com o ministério de apoio à evangelização através da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E pode ter certeza que você se colocando nas mãos do Senhor, ele operará maravilhas. Amém. Só para que vocês entendam do que ele está falando, eu já trabalhei dentro da organização adventista, dentro da obra, como nós chamamos, e depois precisei sair para outras atividades e não voltei mais a trabalhar com a obra em si. E como eu já falei em alguns vídeos lá no Instagram, eu também deixei de fazer muitas outras coisas. Meu pai sempre foi um grande incentivador mesmo para que eu usasse os meus talentos, as minhas vocações aqui para Deus, e eu sempre quis fazer isso. E como eu falei também já em outros vídeos, sempre faltava algum detalhezinho ali que não encaixava, mas graças a Deus, recentemente ele me colocou tudo na frente assim do que precisava ser feito, e eu estou muito feliz com isso. Antes da gente começar, pai, deixa eu só falar com o pessoal aqui do Instagram, que a gente está encerrando essa live aqui no Instagram, e a gente vai estar lá no YouTube falando sobre todo esse projeto, esse lindo projeto que você idealizou e hoje é uma realidade e está salvando muitas vidas. Então, você que está no Instagram, por favor, link na bio e você vai ser encaminhado lá para o canal no YouTube, tá? Eu vou gravar um vídeo também aqui nos Stories. Peço licença mais uma vez aqui, só para a gente poder fazer com que pessoas que também nos acompanham lá nos Stories possam acompanhar essa live. Então, um grande abraço para você que está no Instagram e eu te vejo lá do outro lado no canal do YouTube. Até já já. Ok. Bom, eu peço a paciência de quem está nos assistindo, mas esse é um processo natural dentro da parte da produção de conteúdo, onde nós precisamos fazer toda essa divulgação aqui para que as pessoas possam acompanhar, tá? E principalmente porque eu estou sozinho aqui fazendo todo esse material, então eu realmente preciso fazer isso agora. Então, deixa eu só colocar aqui. Conheça o Ministério da Rádio Valdense. Rádio Valdense. Enquanto isso, pai, vamos já conversando aqui rapidinho só antes, porque a gente vai fazer uma oração antes, tá? Antes de entrar realmente no assunto. Mas só para que o pessoal entenda um pouquinho o contexto, onde o pai mora, o que o senhor faz da vida, como que... Um resumo, enquanto eu vou estar fazendo isso daqui, a gente vai conversando só para que as pessoas possam entender quem é o Wilson Silva nesse exato momento. Pode falar aí todo o seu background até chegar aqui. Ok, eu sou de Juazeiro do Norte, é uma cidade conhecida como a Meca do Cariri, devido à religiosidade que é muito forte, mas no momento eu estou radicado em Fortaleza, onde aqui nós implantamos a Rádio Valdense, e a qual já funciona há 5 anos. Completamos agora no último mês de agosto,
Então já estamos vivendo o 6º ano de existência, o 6º ano de ministério, e a cada dia o Senhor tem abençoado, e nós estamos aí conquistando uma nova audiência, aumentando o nosso público, e agora nós estamos aqui para que você também, que está acompanhando essa live, também possa ter conhecimento das bênçãos as quais Deus tem nos trazido através desse ministério. É algo verdadeiramente surpreendente e que me deixa muito feliz a cada dia falar do amor de Deus através da Rádio Valdense e através das nossas redes sociais, do nosso canal também no YouTube, que tem nos surpreendido a cada dia com o número de inscritos, pessoas que estão se engajando justamente nesse nosso trabalho. Muito bom, muito obrigado. Eu vou fazer só um stories aqui rapidinho, para a gente poder chamar o pessoal lá do Instagram ainda. Então, coisa rápida, tá? Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu estou nesse momento em live, lá no YouTube, falando sobre o Ministério Rádio Valdense. Então, se você tiver interesse em conhecer um pouquinho desse ministério, link vai estar aqui na bio e eu vou estar te esperando lá do outro lado. Então, não perca, porque daqui a pouco a gente vai encerrar essa live. Vai ficar gravado depois, ok? Mas você pode assistir também ao vivo agora, enquanto a gente vai conversando. Então, te vejo lá, link na bio, não esquece. Então, deixa eu só mandar aqui para eles. E a gente já vai... o pai tá... já foi. Ok, eu ia pedir eu ia marcar aqui a rádio e ia pedir para que você compartilhasse aí também, mas acabou que já foi. Então, vamos começar para a gente poder avançar com essa live aqui. Ok. Como é natural em todas as nossas coisas que nós vamos fazer para Deus, nós agradecemos a Ele por tudo e pedimos a Ele a bênção sobre todas as coisas que a gente vai fazer, e não vai ser diferente agora também para a gente poder começar essa live aqui. Então nós vamos fazer uma breve oração e já iniciaremos. Eu pedi perdão, vou ter que manter aqui a touca, mas vamos lá. Querido Deus, querido Pai, te agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor nos está concedendo e te pedimos a bênção sobre essa conversa, Pai, que nós vamos fazer agora, que faz parte do início do projeto da Voar Connections, que vai ser exatamente conectar projetos missionários, pessoas que querem levar a tua mensagem para apressar a tua volta aqui nessa terra, para conjunto com pessoas que têm, sei lá, um investimento financeiro, ou conhecimento, ou seja lá o que for necessário para fazer com que esses projetos, eles avancem, ajudar esses voluntários. E nós estamos começando com o projeto Rádio Valdense, que o senhor possa estar conosco durante toda essa conversa e enviar esse vídeo, esse material, para aquelas pessoas que precisam ouvir falar sobre isso. Então te pedimos a tua santa bênção sobre nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, mais uma vez, muito obrigado pela presença, Pai, aqui, por ter aceitado esse desafio. Nós planejamos pouquíssimo, e eu falo que planejamos pouquíssimo, e eu sei que poderia ser muito melhor se nós tivéssemos parado mais para falar sobre isso, mas eu tô numa parte que é mais ou menos assim: se eu deixar para depois, eu não vou fazer. Então, para evitar que isso aconteça, inclusive hoje a gente ia começar às 2h, surgiu alguns problemas aqui, a gente não conseguiu começar às 2h por problemas técnicos, e pensamos até, não, vamos deixar para amanhã, vamos deixar para depois, só que aí na minha cabeça eu falei, se eu deixar para depois, pode ser que a gente não consiga fazer. Então, vamos avançar com aquilo que a gente tem em mãos, porque Deus está na frente de todos esses projetos, de todas essas ações, e se for da vontade dele, isso tudo aqui vai beneficiar muitas pessoas, e é esse o nosso objetivo. Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença e por aceitar esse desafio de pronto. Eu até vou fazer um adendo aqui, ó. A gente pretende fazer uma conversa bem informal aqui, digamos assim, mas não achem estranho, meu pai, ele não tá forçando a voz, ele não tá forçando a entonação, ele é exatamente assim, tá? Até para dar uma bronca na gente antes, ele era mais ou menos assim também, era na formação, no método formal mesmo, mas vamos lá, tentem aceitar isso, ele é natural, nasceu com esse dom e é assim mesmo, tá? Mas vamos lá, pai. Eu já acompanho o projeto da Rádio Valdense há algum tempo, não
diretamente como eu gostaria, por várias outras situações, mas agora eu pretendo estar um pouquinho mais próximo. Eu já sei como foi que tudo iniciou, mas eu gostaria que agora o pai falasse um pouquinho qual foi o ponto realmente de partida e a sua inspiração para iniciar com esse projeto missionário, que na verdade eu já digo, não é mais um projeto, porque já está na realidade, já está na ativa. Então, como que foi esse ponto de partida? O que levou a isso? Olha, meu filho, a minha história no rádio, ela começou, na verdade, desde a minha infância, porque eu sempre gostei de ouvir rádio, inclusive quando criança, né? Eu ouvia sempre a missa através do rádio, e depois que a missa terminava, eu ficava esperando um outro programa evangélico para depois ouvir a Voz da Profecia, que era um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O que me chamava a atenção era o timbre de voz do pastor Roberto Rabelo, e que, se você me perguntar, pai, o senhor lembra de alguma mensagem apresentada pelo pastor Rabelo? Não lembro nenhuma. Mas o timbre de voz ficou gravado, portanto, na minha mente. E eu sempre gostei, terminei entrando no rádio, e depois, no rádio, eu conheci a mensagem, e por causa da mensagem que conheci, fui obrigado a abandonar a profissão. Mas eu digo, não, mas eu posso, na verdade, já que estava despontando também com a minha voz já na minha adolescência, né? Então, eu devo empregar a voz justamente para a pregação do evangelho. Só que Curiosidade, percebeu isso muito rápido? Não, desculpa interromper, mas percebeu isso muito rápido, a questão da voz? A minha voz realmente é grossa e eu posso usar isso para rádio? Ou foi a partir desse momento que você ouviu a rádio que percebeu que não, eu poderia estar lá? passei, não, isso já na juventude, foi que eu vi o timbre de voz diferente, entrei no rádio, né? Só que Ah, tá. quando eu estava no rádio, eu comecei a. Porque eu acreditava o seguinte: eu, como católico praticante, eu acreditava que um domingo sem missa era uma semana sem Deus. Mas eu disse, mas que cristão sou eu que não tenho uma Bíblia? Aí comprei uma Bíblia, que era do Papa, né? E comecei a estudar e descobri os 10 mandamentos, que era diferente daquilo que eu aprendi no catecismo. E fui questionar com o sacerdote, e ele não me explicou de forma que me convencesse. Então, eu nunca tinha dado oportunidades também para evangélicos. E agora comecei a convidá-los para que me explicassem. E nenhum me convenceu. Eu abandonei tudo quanto foi de religião e fiquei somente lendo a Bíblia. Aí foi a oportunidade em que entrei no rádio, e lá eu fazia um programa às 5 horas da manhã, era a Alvorada Sertaneja, de 5 às 7, e das 7 até às 10 eu operava. E era só programas evangélicos. Mas para mim era tudo igual. Até que chegou alguém pregando sobre o Apocalipse e teve uma lição que falou sobre o selo de Deus no Apocalipse. Aí me chamou a atenção, que era justamente a respeito do sábado. Eu pedi para que o pastor me desse um livrinho, ele disse, não, o livrinho eu não lhe dou, porque eu só tenho esse, mas vou lhe dar os fascículos. Então me deu 24 lições do curso Revelações do Apocalipse. Eu comecei a estudar, tomei a decisão, passei a congregar na Igreja Adventista do Sétimo Dia, e em função da minha fé, então saí da rádio, perdi o emprego. Eu digo, bom, agora eu vou aplicar o meu dom para a pregação do Evangelho. Aí comecei a ajudar o pastor num programa, em uma outra emissora, até que fui chamado para a Rádio Novo Tempo em Maceió. Então passei 2 anos lá, compraram 2 emissoras aqui no Ceará, fui transferido para cá, passei mais 2 anos e terminaram vendendo as rádios. Aí foi onde, na verdade, eu disse, olha, a minha voz já foi levada ao ar apresentando a mensagem de salvação, falando do amor de Deus. Então eu não posso mais usá-la na rádio secular. Então fiquei fora do ar por cerca de uns 10 anos. Eu lembro, muito tempo. Até que na verdade, recebi o convite para participar de um concurso em uma determinada emissora que estava reabrindo lá no interior, ou melhor, aqui no interior do Ceará. E eu disse, olha, eu não vou porque não dá mais. Aí o companheiro disse, não, nós vamos com o objetivo de abrir uma rádio lá. Então nós fomos. Até hoje eu lembro, foram 44 candidatos para 3 vagas.
e havia 3 adventistas participando. E depois dessa seleção, eu até me emociono, de 44 foram selecionados 3, e foi justamente os 3 adventistas. E eu assumi a direção de programação. Aí fizemos a programação, que foi sucesso em toda a região do Cariri, muito abençoada. Foi nessa rádio que nós colocamos pela primeira vez no Brasil o programa Está Escrito no rádio, né, porque ele sempre foi em televisão. Então nós somos pioneiros, colocando nessa rádio. E depois dessa rádio eu fui chamado para Novo Tempo de Maceió. Depois para Novo Tempo aqui do Ceará, na cidade do Crato. Quando venderam, eu fiquei fora do ar. E esse período foram, na verdade, 20 anos. Né? Mais de 20 anos. E nesse período eu nem sequer ouvia rádio. Nem sequer ouvia rádio. Nem mesmo a Novo Tempo. Então fiquei fora do ar, desligado por completo. E comecei a exercer várias atividades, mas nenhuma delas me dava aquele prazer que eu tinha de estar diante de um microfone. Até que chegou alguém, eu estava sendo motorista de aplicativo, e em uma corrida, eu pedi a Deus que ele disse, Senhor, eu estou ganhando meu pão de cada dia através dessa atividade, mas eu não estou feliz, porque às vezes eu tinha que pegar um casal, tinha que entrar num motel, deixar o casal lá, depois muitas vezes tinha que buscar pessoas lá, e coisas que não me agradavam. E em frente ao motel eu orei a Deus, Senhor, eu te agradeço, porque o veículo que o Senhor me deu é uma dádiva, estou ganhando o pão de cada dia com ele, estou pagando com minha atividade, mas eu não estou feliz. Então, eu gostaria que o Senhor me abrisse outra porta. E enquanto eu estou orando em frente ao motel, aí o aplicativo chama, aí eu vou buscar o passageiro, e quando eu chego lá, eu cumprimento. Olá, boa tarde. Ele nem me responde, ele apenas diz, cara, que voz! Né? Você é locutor? Eu digo, não, eu já cuspi microfone por algum tempo, mas eu estou fora do ar hoje. Mas por quê? Aí começou a me oferecer ofertas para ingressar em uma rádio. Não, eu tenho propostas, né? Mas para mim não dá. Aí faz um freelance, não tem condição, cara. Aí diz o seguinte, olha, você não pode estar fora do ar. Principalmente porque você agora, eu percebo que você é cristão, você falou que é cristão. A onda do momento agora é rádio web. Coloca uma rádio web para você, cara. Aí eu pedi informações, então, quando cheguei em casa, fui pesquisar, e não tinha recursos, aí fiz uma campanha, fiz um videozinho pedindo apoio para que nós pudéssemos. E esse vídeo rodou aí cerca de 2 meses e não veio um recurso sequer, nenhum feedback. Até que alguém chega para mim, um empresário, e pergunta como é que é o projeto, quanto precisaria. Eu digo, olha, o básico para colocar no ar, já com o que eu tenho, é R$6.000. Ele disse, eu não tenho 6, mas eu tenho um cartão com 5.000. A gente compra parte dos equipamentos, paga a primeira prestação, compra o restante e você coloca a rádio no ar. E assim foi feito. Hoje, para a honra e glória de Deus, já estamos no 6º ano, né? Completamos 5, estamos no 6º ano, levando a mensagem de fé, de esperança e, graças a Deus, já colhendo bons resultados. Eu fico muito feliz sobre toda a história desse projeto, porque quem está perto ali sabe realmente quais foram as dificuldades, o que a gente sentia, querendo ou não, parece algo distante para se fazer, mas é aquele negócio, quando você tem Deus na frente das coisas e você ouve claramente a voz dele dizendo o que você tem que fazer, você faz. Eu lembro muito bem que muitas foram as dúvidas em relação a isso, quando ele estava decidindo ali parar de fazer as viagens no carro, né, de Uber, para poder investir o tempo integral hoje na rádio. E por falar nisso, o pai hoje está 100% na rádio, só para que as pessoas entendam como é que está funcionando, como é que é toda essa parte de manter o projeto, e podemos até perguntar assim da seguinte forma, quais são os principais desafios para fazer com que esse projeto ele continue desenvolvendo e mantendo ele, né? Mantendo e desenvolvendo ele. Como é que está sendo tudo isso aí? Olha, meu filho, tudo é pela fé. Então, desde o princípio,
Deixa eu voltar. Literalmente, né? Realmente, pra você ter uma ideia. Nós estávamos em Benevides, lá no Pará. E eu estava ali fazendo bico. E havia, portanto, um grande dilema, que a minha família queria que eu viesse para Fortaleza. E aqui eu não tinha nenhum emprego, como lá também não tinha. Mas a cobrança era constante. E eu orei a Deus, Senhor, qual é a tua vontade, afinal de contas, para mim? Eu permaneço aqui no Pará ou eu vou para Fortaleza? E abri a Bíblia no livro de Zacarias, no capítulo 9, mais precisamente o versículo 12. Né? Olha só o texto que o Senhor me deu. Eu não sei se fosse o texto, mas foi ele que, na verdade, me motivou para vir para cá. Então eu estava lá, apenas fazendo bico, pagando aluguel, e eu vim aqui para o aniversário da minha neta. Só o versículo e o livro de novo. Zacarias, capítulo 9, versículo 12. Foi quando eu orei, Senhor, eu vou ou não para Fortaleza? Fico ou não aqui em Benevides? E a resposta dele foi essa de Zacarias 9, versículo 12, onde diz o seguinte: voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje eu vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Embora o Fortaleza aqui tem o S minúsculo, mas para mim foi uma resposta muito clara e diz que aqui teria, portanto, bênçãos em dobro. Aí eu fiquei preocupado com um detalhe. Lá em Benevides, eu não tinha nada. E se fosse Ia ter o dobro, aí ia ficar o dobro do nada. né? Aí eu vim pela fé, quando cheguei aqui, minha filha fez uma proposta. O que você está fazendo lá? Eu digo, bico, filha. Bico por bico faz aqui. Eu digo, mas em que? Você tinha uma proposta? Ela disse, olha, o meu carro está aí parado. O senhor vai fazer o seguinte, cadastra ele no aplicativo e vai fazer corrida. Se der certo, a gente loca um para o senhor. Tá tudo bem. Então, 15 dias é o período de teste. Aí pronto. Cadastrei o carro e comecei a rodar. Meu amigo, eu nunca ganhei tanto dinheiro. Né? Então, essa é a primeira bênção. E ela disse, dá para locar o carro? Dá, vamos locar. Tentamos locar, então era 500, 600 reais por semana. Digo, é muito caro. Preferimos comprar um. Então, comprei um. Agora, como comprar se eu já falei que eu não tinha nada? Então, consegui um cartão. Esse cartão era 6 mil reais. Aí fui lá para a loja para ver se eu dava entrada com esses 6 mil. Aí, quando chegou lá, a entrada era 20. Eu só tenho 6. Aí foram lá, mexeram. Não dá certo. Aí disse só que os 6 é no cartão. Aí foi lá, dá certo. Né? Então, só se parcelar em 6 parcelas de 1.000. Dá certo. Então, a entrada foram 6 parcelas de R$ 1.000. E as prestações ficou, até hoje eu lembro, R$ 1.230. Então, só para pagar o carro, eu teria que ganhar R$ 2.230 a cada mês. Livre, só para o carro. Isso evita, não levando em conta combustível, despesas, etc., manutenção, etc. E estava tirando. Graças a Deus, pagando tudo realmente em dia, miraculosamente. Mas eu não me sentia muito bem em face justamente daquelas, né? Principalmente quando eu entrava no motel e o meu carro tinha uma frase atrás que dizia o seguinte: não esqueça daquilo que Deus pediu para lembrar. Êxodo 20, verso 11. Aí foi quando apareceu justamente esse rapaz, me fez a proposta e graças a Deus aqui nós estamos com 2 bênçãos. O carro hoje está pago para a honra e glória de Deus. Amém, Aqui amém, está. graças a Deus. E a outra bênção foi justamente esse meu sonho, que é justamente a implantação da Rádio Valdense, e já está no 5º ano de existência, para a honra e glória de Deus. E hoje, quais são os desafios que você tem mais aí para manter esse projeto funcionando? Porque hoje você está 100% a esse projeto, certo? Exatamente. Hoje é 100%, estamos vivendo totalmente dele, como já falei, pela fé. O que a gente tem dificuldade hoje é material humano, porque existem muitas pessoas que simpatizam com o projeto, estão, assim, como se diz, dispostos a participarem do projeto, mas não estão disponíveis. Por quê?
Porque hoje teria que ser no voluntariado, mas a gente precisa de recursos, né? Mesmo que seja no voluntariado, para pagar um transporte, a condução para a pessoa ir para cá. Então, vir para cá distante para voltar para casa, precisaria de alimentação. Então, quer dizer, a questão financeira ainda pesa muito, né? Pesa muito para que nós possamos, assim, além das pessoas que já estão conosco no voluntariado, nós possamos aumentar justamente o nosso trabalho, nosso conteúdo, porque, afinal de contas, nós estamos com 24 horas no ar, levando a mensagem de fé e de esperança. Amém. E uma coisa hoje, trabalho humano é o que precisa mais. Quantas Isso. pessoas têm trabalhando com você hoje, ou é só você que está trabalhando? Como é que tá a situação? Olha, diretamente aqui na rádio, só eu e o Jota, né? Eu faço meu É, programa pela manhã. explica quem é o Jota, para as pessoas entenderem quem é o Jota Jota Filho e como que é ele apareceu aí. o Jota Filho está comigo desde o princípio, né? Desde o princípio. Quando eu coloquei a rádio em fase de experiência, ele já apareceu por aqui e começamos então a fazer essa parceria e ele está com a gente, né? Então eu faço meu programa pela manhã de 9 até o meio-dia e ele faz de 13 até as 17 horas. Isso de segunda a sexta-feira. Aí os demais produção de vídeo, produção de áudio, então nós dois é quem estamos fazendo. Aí contamos com a participação do Diego, né? O Gilson Diego, ele que hoje está em Portugal, ele grava alguns áudios, alguns vídeos e manda para a gente colocar também na programação. E esse é o exército que nós temos hoje, né? Mas que temos muitas pessoas que anelam, na verdade, estar conosco, mas a questão financeira pesa muito nesse sentido. Ok. Entendido. Então, para que vocês vejam que eu falo isso mais para nós que estamos fora do Brasil, e foi esse um dos principais motivos de eu ter decidido começar com esse projeto da Voar Connections, é porque fora as igrejas elas são totalmente diferentes como você vê no Brasil, então nós temos aí uma igreja a cada esquina praticamente no Brasil, uma igreja adventista ou qualquer outra igreja, e aqui fora, na Europa, é um pouquinho diferente, nos Estados Unidos também. Você tem várias igrejas, mas muito afastadas umas das outras e não na grande quantidade que é no Brasil. Então isso leva muitas das vezes a você, ficar um pouco mais fraco na fé e não ir à igreja por várias outras dificuldades de transporte, seja lá o que for, e isso acaba te distanciando. Acontece que nesse período eu percebi que a gente tem o desejo, principalmente da minha parte, de levar Deus para as outras pessoas e a gente se sente mal quando a gente está nessa situação por não estar conseguindo fazer isso, como fazia antes. Eu nasci na igreja, trabalhava frequentemente em todas as atividades da igreja, fui ensinado dessa forma, e depois quando você assume essa outra realidade, você acaba sentindo muito mal por isso. E eu percebi que existiria uma forma de ajudar esse tipo de projeto, ou seja, pessoas que estão na ativa literalmente fazendo aquele trabalho, e quem sabe o valor financeiro para ajudar essas pessoas, como por exemplo, contratar uma pessoa, colocar mais 2, 3 pessoas para poder fazer esse trabalho, missionário. Eu tenho para mim na minha cabeça de que a gente também vai estar avançando com isso de alguma forma, mesmo não sendo nós a fazer diretamente aquele trabalho. E esse é um dos Como motivos. diz, é que o evangelho ele avança com os pés que vão, os lábios que proferem, os joelhos que se dobram e as mãos que se abrem para doar. Então, quer dizer, onde quer que você esteja, como você esteja, você pode ser útil na pregação do Evangelho e assim nós avançarmos em breve o retorno do Senhor Jesus. E eu entendi exatamente por conta de tudo isso, de que, eu poderia estar usando os meus talentos, as minhas conexões, o meu conhecimento, justamente para fazer com que projetos, assim como o da Rádio Valdense, que precisa e tem a necessidade de avançar com a obra do evangelho, eu consegui fazer de alguma forma com que outras pessoas, ou eu mesmo, que a gente vai estar ajudando também o projeto da Rádio Valdense, financeiramente e em outros aspectos também. Lembre-se que a ideia não é simplesmente ajudar financeiramente só, claro que esse é um dos mais importantes, porque é como ele falou,
Ele precisa de gente para fazer as coisas dentro da rádio e não tem condições de fazer, porque as pessoas não têm condições também de ser voluntárias, elas precisam ter o recurso dela financeiro, mas então é nessa parte que entra a parte financeira também, mas também a questão de conhecimento. Então muitas pessoas que podem estar assistindo essas lives que a gente vai estar fazendo, elas, quem sabe, são experts em criação de projetos, por exemplo, apresentações ou algo nesse mídias sociais que podem ajudar de alguma forma. E a ideia vai ser, dentro da plataforma que eu estou criando, da Voar Connections, vai ser exatamente conectar essas pessoas a esses projetos. Eu sei que já existe a fé antes que as pessoas falem, eu sei que já existe esse projeto, eu não estou inovando em nada nesse projeto, quer dizer, colocando um passo a mais aí, que vai ser essa parte da formação e ajudar essas pessoas a não dependerem das doações, muito pelo contrário, a fazer com que toda a estrutura que elas possuem, elas consigam monetizar de alguma forma com isso e ajudar. E claro que as doações elas vão ser um plus ali para as pessoas avançarem. Mas de primeiro momento será um impulso. Eu acho que às vezes a pessoa precisa de um impulso, de um empurrãozinho ali para poder continuar e avançar, porque eu sei que é muito fácil também desistir de coisas desse tipo, é um trabalho voluntário de certa forma, você está levando o evangelho para as pessoas sem ter um valor fixo que você vai receber por mês, e isso daí, de certa forma, pode até atrapalhar muito, né, ali no seu mental, e eu sei que Na isso já verdade, aconteceu. na verdade, eu já pensei em desistir. Mas o interessante é que toda vez que eu penso em desistir, aí um milagre acontece. Exatamente. Pode, né? Eu estava prestes a desistir o ano passado, né? E de repente chegou uma proposta, né? Quer dizer, a gente foi alcançado pela FE, que é a Federação dos Empreendedores Adventistas do Brasil. Então, quer dizer, de alguma forma o nosso projeto chegou lá, alguém nos indicou e recebemos o convite a participar do primeiro encontro, né? E graças a Deus nós já estamos no segundo ano que recebemos uma ajuda, né? Porque não depende, ou melhor, depende muito das ofertas. Das É necessário contribuições. que simpatize com o nosso ministério e diga, olha, eu quero ajudar o ministério da Rádio Valdense. Aí o que entra lá, aí eles mandam para a gente, né? Então, pela Só graça, para só conseguimos, complementando. Aham. nós Pode conseguimos agora terminar. recentemente comprar um computador que era o que nos impossibilitava de fazer uma live como essa. É porque o nosso computador que temos no estúdio, ele é um caseiro, então sem placa de vídeo, etc. E hoje nós compramos um com placa de vídeo que a gente pode fazer algumas lives. E hoje nós estamos estreando, inclusive, esse computador aqui. Para você ver, eu até mencionei, né, essa questão, ó, já existe a fé, antes que as pessoas falem, a fé é a Federação dos Empresários Adventistas, o trabalho deles é exatamente esse, é conectar esses projetos a doadores, né, e outras coisas mais. Inclusive, muito obrigado à fé por estar apoiando o projeto da Rádio Valdense. Fico muito feliz e com certeza vocês vão saber sobre esse projeto também, Voar Connections, e que já entendam, isso daqui não é uma concorrência nenhuma, muito pelo contrário, isso aqui vai ser uma parceria e eu espero trabalhar com vocês um pouquinho mais na frente para ajudar a esses muitos projetos que tem no Brasil e ao redor do mundo, que eles possam crescer. E a minha motivação é porque eu estou aqui fora, eu sei que as pessoas elas estão sedentas por Deus, principalmente as pessoas que até conseguem recursos financeiros durante todo o tempo que já estão aqui, e que eu tenho certeza que não seria um impasse nenhum deles chegarem, escolherem um projeto bom para poder apoiar, porque eles querem se sentir também úteis na causa de Deus. Isso aí é uma das principais chaves que nós vamos utilizar, vai ser essa fala com eles de entrar, de voltar e ajudar a obra a avançar, né? Então, muito obrigado mais uma vez à FE, a Federação de Empresários Adventistas, por todo esse apoio à Rádio Valdense. Ela foi a Federação dos Empresários. Hoje, na verdade, ela é Federação dos Empreendedores, né? Então, Ok. quer dizer, todo e qualquer empreendedor pode participar, tanto abençoando como sendo abençoado, porque está se tornando mais abrangente a cada dia, envolvendo mais pessoas, e por isso está crescendo esse ministério, mas só que
precisamos que outros, na verdade, também se engajem nessa missão, porque a cada dia surgem novos ministérios. Por exemplo, nós estamos aqui em Fortaleza, então já existem vários ministérios que também precisam de apoio. A fé não pode suprir a todos, porque a demanda realmente é muito grande. Agora, só que nós temos pessoas que, na verdade, foram abençoadas, são abastadas e que precisam, na verdade, investir no reino de Deus. E já fica aqui o convite para você que tem um projeto missionário, seja lá qual for, seja, vou citar alguns aqui, projeto missionário como esse da Rádio Valdense, que é a criação de uma rádio online, mas também você que tem, quem sabe, até um grupo de musical, que eu vejo muito isso, o grupo musical que quer investir na produção e de quer viver também daquilo, e às vezes é impossível, porque cada um tem seu trabalho, cada um tem as suas coisas, mas diversos outros projetos, como doar alimentos, seja lá qual for o seu projeto que você considera missionário, entre em contato comigo, quem sabe você pode ser o próximo aqui na live. Envia aí no direct, no Instagram, o Anderson Isaac lá, ou pode mandar aqui dentro desses comentários também. Daqui a pouco você vai ter a plataforma para você poder fazer isso, a voarconnections.com. Estou criando essa plataforma para que você possa ter acesso a isso e que de alguma forma a gente consiga mostrar esse teu projeto, essa tua iniciativa que eu acho incrivelmente abençoada para a gente poder abençoar outras pessoas também. Exato. Então, fica aqui o convite, tá? Okay? Abre a tua tela, só enquanto eu pego aqui um cartãozinho que tem, portanto, inclusive alguns projetos aqui de Fortaleza que eu gostaria de apresentar também dentro desse nosso projeto aqui, desse nosso bate-papo. Ok, pode ir lá. Então, você que está aí nesse exato momento, eu tenho meu projeto no papel. Eu vou te dizer uma coisa, se você não tirar isso para ação, ele não vai acontecer. Eu vou contar uma breve história aqui que eu vi há um tempo atrás, e isso modificou completamente o jeito que eu crio os meus projetos. Por que você sempre está aparecendo com alguma coisa, tentando fazer alguma coisa? É justamente por essa história. Conta-se a história de que um homem estava fazendo uma viagem e ele estava numa estrada um pouco deserta e o seu carro ele simplesmente parou. E ele tentando ali de alguma forma consertar, não conseguiu. E começaram a passar vários carros e ele já estava sentado ali do lado do carro e ele não conseguia mais consertar, já tinha desistido daquilo. E as pessoas passando de carro depois, começou a movimentar um pouco mais a rua, estava amanhecendo o dia, começou a passar os carros, só que todo mundo passava, olhava para ele estava lá sentado do lado do carro e simplesmente não paravam para dar ajuda, prestar ajuda para esse rapaz. Até que ele desistiu, começou a acenar para poder as pessoas pararem e nada disso funcionava. Até que ele resolveu, ele disse, quer saber, ninguém quer me ajudar, eu vou pegar esse carro aqui, vou tentar empurrar sozinho e vou levar ele até onde eu conseguir aqui, quem sabe tem alguma coisa próxima. E ele assim começou fazendo, empurrando seu carrinho ali devagarzinho e os carros começaram a continuavam passando ali e começaram a observar que ele estava empurrando o carro. E por incrível que pareça, apareceu um motoqueiro do lado, colocou o pezinho, aquele formato que o pessoal já usa de empurrar o carro dos outros, dar uma caroninha, e ele começou a empurrar dali, chegou outro, já começou a empurrar, ele conseguiu já ir para dentro do carro, veio mais umas pessoas, começaram a empurrar o carro, até que ele conseguiu chegar numa oficina mais próxima. Claro que isso daqui é uma metáfora, é apenas uma ilustração, mas só para que vocês entendam que esse rapaz ele só conseguiu ajuda a partir do momento que ele começou a se movimentar em direção àquilo que ele queria fazer. E a mesma coisa eu direciono você a também fazer isso. Se você tem um projeto, seja lá ele grande ou pequeno, o que eu aconselho você fazer é comece com aquilo que você tem nas suas mãos, porque no movimento é que as coisas vão acontecer, tá certo? Então, vamos só ver aqui que o pai tem alguma coisa aqui para nos mostrar, ok? Ok. Nós estamos aqui com alguns projetos, inclusive aqui, ó, você falou de música aqui, esse aqui é o projeto Projeto Tons de Esperança. Esperança. É um projeto que é formado, trabalha com a formação de juvenis e jovens no aprendizado de música. Então, é uma orquestra já formada
e que está visitando, por exemplo, ele pega uma igreja, ele passa um determinado período, suponhamos 6 meses em uma determinada igreja, e ali ele pega a criançada, não somente os membros da igreja, mas também da comunidade, e ministra justamente o ensinamento de música, né? Aprender a tocar alguns diversos instrumentos, e vai formando, portanto, músicos. Já tem pessoas aqui que estão se destacando através desse ministério. Temos também o projeto Atos, né? O projeto Atos é esse aqui, um projeto que é intitulado, portanto, Amando e Tratando a Saúde. Então, uma vez por mês, também em localidades diferentes, então se reúnem médicos, odontólogos, psicólogos, psiquiatras, enfim, todos que estão ligados à área de saúde, e faz um trabalho de atendimento à comunidade carente. Então, um projeto que, apesar de ser feito por pessoas, vamos dizer assim, por profissionais liberais, precisa também de apoio, porque existe investimento. Tem um projeto Somos. Esse projeto Somos é um projeto que trabalha com crianças. Então, aqui está o projeto, deixa eu só ver aqui, projeto Somos. Então, atendimento a crianças de rua, para que possa, assim, receber educação, instrução, para que tenham um futuro melhor. E tem também o projeto Missão SV. Esse aqui é um trabalho de ação social constante, atendendo aí, portanto, a comunidade de forma geral. E temos o Educando para Salvar. Então, isso aqui, a princípio, era uma escola de reforço, mas agora está se solidificando, portanto, numa escola para que possa, assim, formar crianças, levar o conhecimento das crianças, uma boa educação. E também tem, claro, o projeto Rádio Valdense, que está inserido justamente nessa série de projetos aqui da nossa região, e que são projetos que precisam, na verdade, do seu apoio, que está acompanhando, portanto, essa nossa primeira live nesse projeto Voar. Olha só como que são engraçadas e são interessantes as coisas quando você muda o ambiente. Dentro da internet, tudo é voltado para a venda, seja de cursos, seja de mentoria, seja lá do que for. E as parcerias, elas sempre são voltadas para vendas também. Então, quase ninguém faz uma parceria ou faz uma indicação de alguma coisa sem ter algo por trás para ser ganho. Então, só para você ter uma ideia como é diferente, a gente está falando de Rádio Valdense, e o idealizador da Rádio Valdense está apresentando outros projetos aqui para que sejam abençoados também, assim como o dele pode ser abençoado. Então essa mentalidade, ela é muito, eu acho muito louvável da parte dos criadores de projetos missionários, porque já não se trata mais de nós ou daquilo que a gente tem que fazer ou quer fazer, mas sim dos outros, em abençoar os outros. É porque a nossa mentalidade é outra. Nós temos consciência de que nós somos ETs. Nós somos, na verdade, desse mundo. Nós somos extraterrestres. Nossa pátria é outra. Então, nós queremos proporcionar o bem-estar das pessoas aqui para que eles conheçam, na verdade, a Jesus, aquele que pode mudar a sua vida aqui e, assim, beneficiar outras pessoas, encaminhando justamente para a pátria celeste. Acreditamos que ele em breve estará voltando e precisamos ter um povo preparado. E como se prepararão se eles não ouvirão? E como vão ouvir se não tem quem vá para pregar? E como irão pregar se não houver, portanto, um apoio? Então, todos dentro da sua área poderá se fazer útil para que o milagre da salvação aconteça a cada dia. Cada um desses ministérios tem o mesmo propósito, né? É beneficiar aqueles que estão ao nosso lado. Quando Deus disse para Abraão, né, ser tu uma bênção, então eu falo para Abraão lá no Antigo Testamento. E no Novo Testamento nós estamos estudando, inclusive agora na lição da Escola Sabatina, quer dizer, o testemunho de Abraão, qual foi a bênção que ele trouxe? Justamente a salvação pelos méritos do Senhor Jesus Cristo. Foi que Abraão que nasceu o judaísmo, e foi do judaísmo que veio Jesus, veio a salvação para o mundo. E nós temos, portanto, essa missão de concluir a obra que foi iniciada. O mundo precisa saber que Jesus está prestes a vir e que alguém precisa estar preparado. E nós somos essa voz, né? E somos também essas mãos para abençoar. Eu vou agora
perguntar para o pai qual que é o impacto que você hoje vê. A partir do momento que você começou com esse projeto da Rádio Valdense, eu já conheço inúmeras histórias aí de coisas que aconteceram, mas qual é o real impacto que o pai vê aí na comunidade em face desse ministério da Rádio Valdense? Eu vou deixar o pai aqui na tela completa, porque eu vou aproveitar, já vou trocar a bateria da câmera ali para não ter problemas. E também já vou colocar ali para os stories ir online, porque infelizmente ele não foi ainda. Então vamos ver se mais algumas pessoas podem vir aqui para ver a live. Enquanto isso, pai, eu gostaria muito que o pai falasse um pouquinho sobre o impacto e também, na sequência, já pode compartilhar em um exemplo, alguma coisa que já é real, de acordo com o trabalho da Rádio Valdense na sua comunidade. Olha, Isaac, a rádio, na verdade, ela tem sido um grande instrumento de salvação. Nós trabalhamos para que ela seja um ponto de convergência para toda a igreja, para que possa vivenciar conosco as emoções que nós temos. Por exemplo, não tem coisa melhor do que você ver pessoas dizer o seguinte: Wilson, eu estava prestes a tirar a minha vida. E de repente, uma música que eu ouvi na Rádio Valdense fez com que eu desistisse do plano. A música me trouxe esperança, a música me trouxe vida. A mensagem que eu ouvi transformou a minha vida. E desisti de praticar o suicídio. Eu me refiro à irmã Cineida, uma senhora que teve o seu filho assassinado e perdeu todo o desejo de viver. Todo o prazer da existência caiu por terra. E ela, não tendo mais esse desejo, resolveu ceifar a sua própria vida. E quando estava se preparando, então o seu celular, né, começou a tocar a Rádio Valdense, que ela já tinha o aplicativo, mas do nada começou a tocar, e a música falava justamente de esperança, de recomeço, e ali em lágrimas ela desistiu. E hoje continua, pela graça de Deus, sendo instrumento de salvação como missionária na Igreja Adventista do Sétimo Dia. E outro impacto é justamente o que nós temos no bairro Cristo Redentor. Quando a rádio começou, nós começamos também nesse espírito missionário e realizamos uma missão Caleb, lá no bairro Cristo Redentor, onde não tinha presença adventista. E ali nós fizemos, e por incrível que pareça, apesar dos esforços, batizamos uma alma. Essa alma era uma alma cadeirante, e o pastor perguntou se nós iríamos abandoná-la. Eu disse, não, nós vamos adotá-la. Alugamos um ponto, convocamos algumas pessoas que tinham dificuldade de ir para a igreja, porque as igrejas eram distantes. E nós resolvemos convidá-las para nos ajudar nesse ministério, abrindo uma nova igreja no bairro Cristo Redentor. E começamos trazendo, portanto, pessoas para conduzir a única batizada, né, na Missão Caleb, essa cadeirante. Então, resumindo a história, nós conseguimos implantar e mantemos até hoje uma igreja que já está com a média de 60 a 70 membros em 5 anos, no bairro Cristo Redentor, e onde hoje também a comunidade é abençoada, porque lá existe um núcleo da ADRA, Agência de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais. Então, prestando serviço à comunidade lá do Cristo Redentor. Esse é o nosso grande troféu. Uma igreja resultado direto do trabalho da Rádio Valdense, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Então, o nosso propósito agora completamos o 5º ano, a igreja também já tem 5 anos, então nós entregamos a direção da igreja e estaremos lá até dezembro, e o nosso propósito a partir de 2025
abrir uma outra igreja em uma outra localidade ou adotar uma igreja que esteja em dificuldades para que nós possamos fazer esse mesmo trabalho. Levar a mensagem de fé, salvar pessoas, abrir, portanto, ou restaurar igrejas e aí impactar a comunidade, como está sendo impactada a comunidade lá do Cristo Redentor, onde tem o ministério da ADRA, onde tem o ministério da casa, e muitas bênçãos estão chegando ali na área social e, claro, também na área espiritual, porque a igreja está funcionando, está salvando para a honra e glória de Deus. Ok, perfeito. Vocês verem que o trabalho ele não é uma brincadeira. Deus ele tem conduzido milagrosamente essa trajetória da Rádio Valdense. E só o fato, meu pai já trabalhou como obreiro bíblico, ele já tem essa experiência em construir igrejas, literalmente até, participou ativamente na construção de igrejas, mas eu lembro claramente uma fala que ele tinha dito uma vez de que o sonho dele era fazer isso de forma totalmente voluntária. Ele queria trabalhar para Deus totalmente com os recursos dele. E eu acho que hoje a rádio ela é uma realização dessa parte, acredito eu. É, na Claro verdade, que na verdade a rádio é o primeiro passo, né? Porque, inclusive, o nome valdense, apesar de estar linkado com o povo valdense, ele não veio assim para a Rádio Valdense por causa diretamente dos valdenses, mas foi um projeto, né, do irmão Francisco Arraes, do qual eu fui obreiro, e ali a gente teve a oportunidade de construir algumas igrejas, recebia recursos para tal, mas só que ele não se preocupava apenas em evangelizar e construir igrejas. O propósito dele também era ajudar de forma social, né? Então, levando alunos, né, para as nossas instituições, patrocinando estudantes de teologia e formando aí pastores, e da forma como ele pudesse ajudar. Aí só que, infelizmente, ele descansou. O projeto parou, né? Então, nós adotamos esse nome porque queremos, na verdade, um dia resgatar esse legado. Nós queremos levar, proporcionar bolsas de estudos. Nós gostaríamos muito de ajudar essa nossa garotada, teologandos, a conseguir a sua formação teológica. E estamos no passo a passo, né? Graças a Deus, nosso quinto ano, já estamos além daquilo que nós imaginávamos, e eu acredito que Deus irá nos abençoar e esse sonho se tornará, portanto, realidade. só para contextualizar vocês, eu acho que quem me acompanha aí já há algum tempo já deve ter ouvido inclusive falar sobre esse nome. Eu acredito que o ajudar, ele é um ciclo. Claro, tem muitas pessoas que fazem uso disso de uma com más intenções, mas eu acredito que aquela ajuda sincera, onde você realmente quer ver o crescimento do outro, quer dar uma oportunidade para o outro, ela tem um ciclo vicioso, digamos assim. Depois que você é ajudado, você tenta fazer isso também com outras pessoas. Aconteceu isso com o meu pai, o projeto Rádio Valdense, ele é fruto do trabalho missionário do Francisco Arraes de Matos, que começou esse projeto, como ele bem falou, que ao ajudar o meu pai, me ajudou, porque eu fui um desses jovens que ele financiou para conseguir estudar. Então, eu não sei o que eu seria ou onde estaria se não fosse a mão desse senhor, Francisco Arraes de Matos, que carinhosamente ele solicitou para que eu chamasse ele de vô Arraes. Acabei ficando um pouco muito bem próximo dele, então ele queria que eu chamasse ele de vô Arraes. E, como eu falei, é um ciclo vicioso. A gente acaba por ter sido ajudado, por ter sido reconhecido de alguma forma, ou pelo potencial, ou por qualquer coisa que seja, ou simplesmente foi Deus que colocou na frente dele, o meu pai, depois acabou que foi eu, foi o meu irmão. Hoje eu tenho também o projeto Voar Connections, que no início começou só com voar, ele tem várias
ramificações que eu pretendo fazer isso daí depois, mas o resumo da Voar, principalmente pelo nome, além de ter essa ideia de voar, de levantar voo, de decolar, que foi isso que aconteceu comigo após a mão desse senhor. Então, fui estudar, me formei e tudo mais. E hoje eu tô na Bélgica. Já rodei Argentina, já rodei Estados Unidos e hoje eu estou na Portugal e hoje estou na Bélgica. Isso é o primeiro significado de decolar, mas o segundo também é de tirar o A e S do final, fica ali o voar, voarrais, que seria uma homenagem também, com o intuito também de deixar esse legado vivo. Como o pai falou, ele faleceu com 86 anos de idade e nós temos muito trabalho para ser feito ainda e é isso que nós queremos fazer com esses projetos. Então, não deixem essa questão de: "Ah, será que se eu ajudar, o que que eles vão fazer com o dinheiro ou isso ou aquilo?". Faça a sua parte, deixe que Deus faça o restante, porque se você quer uma prova viva do que acontece quando você é ajudado, olhe para mim, olhe para o meu pai. Hoje eu sou o que sou por pela minha família, a educação que eu tive, mas também pela única oportunidade que se eu deixasse passar eu não saberia o que que eu poderia ser ou o que eu poderia estar fazendo. Mas hoje eu espero e quero que Deus me abençoe de uma tal forma que eu consiga ajudar muitas pessoas com isso que a gente está fazendo aqui agora, que é tentar conectar pessoas, projetos, para o avanço da obra. E eu tenho certeza de que essas coisas acontecerão, porque se aconteceu comigo, muitas pessoas elas vão ser ajudadas e esse ciclo vicioso ele vai continuar. Daqui a pouco outras pessoas serão abençoadas por essas pessoas que a gente está abençoando, tentando abençoar de alguma forma. Então, pense bem, sente com Deus, faça igual nós. O meu pai teve uma conversa muito séria com Deus, eu tive uma conversa muito séria com Deus, em situações diferentes, em momentos praticamente que eu acho que iguais, que depois eu fiquei sabendo que foram praticamente iguais essas conversas, e no mesmo tempo, e hoje nós estamos aqui para fazer essa primeira live falando sobre esses projetos e entregando completamente os nossos dons, os nossos talentos para a obra dele. Amém. E vocês ouviram, isso aí são pouquíssimos exemplos do que a Rádio Valdense já fez por outras pessoas, já fez pela obra de Deus. Existem muitas histórias aí que depois a gente vai poder começar a partilhar mais, mas a pergunta que vem é: o pai já comentou alguma coisinha sobre o projeto, do que você quer fazer a mais, inclusive essa questão de toda de ajudar, mas fôssemos dar uma visão geral do que vai ser daqui para frente, qual é a longo prazo, assim, o que que o projeto, o Ministério Rádio Valdense, ele planeja, ele quer Olha, fazer? nós tínhamos o propósito, desde quando a gente fundou a Rádio Valdense, era de colocar, além desses benefícios, nós queríamos patrocinar o serviço social, era implantar um estúdio ou uma produtora onde nós pudéssemos assim produzir conteúdos para a igreja. Por exemplo, as campanhas que são levadas a efeito, evangelismo. Então a gente produzir. Estão fazendo agora um campuri. Então, quer dizer, nós gostaríamos de produzir toda a plástica desse campuri de forma voluntária, para ajudar justamente a garotada que está no Clube de Desbravadores. Agora, só que, apesar desse sonho não ter ainda sido descartado, queremos fazer isso aí um dia, mas a nossa prioridade ela mudou assim de forma radical nos últimos dias, desde que foi descoberto em mim um problema de saúde que eu nunca imaginei, né? Um problema de saúde que eu nunca imaginei, então foi detectado e decretaram, portanto, a minha morte. Então a gente mudou aí, portanto, o nosso propósito, porque em função disso aí a gente teve, como você falou agora há pouco, uma conversa séria com Deus, né? Uma conversa séria com Deus. E já que. Deixa eu falar aqui como é que foi. Eu até junho, julho, eu era considerado o cara mais saudável, né?
Então, quando as pessoas perguntam, Wilson, o que é que você toma? Eu digo, eu só tomo conselho, né? Porque não tomo nenhum medicamento. Então, Eugênia marcou, minha esposa, né, marcou uma consulta e me pediram uma bateria de exames. Eu fui, fiz os exames, quando fui mostrar, então a médica disse, olha, senhor Wilson, parabéns. O senhor chegou aos 60 anos como muito pouca gente chega. O senhor não tem problema de diabetes, o senhor não tem problema de pressão arterial, o senhor não toma medicamento contínuo, sua próstata é saradona, o senhor não tem problema de próstata. Então, e dificilmente alguém chega a 60 anos nessa sua situação. Parabéns, elogios e mais elogios. Mas ela fez uma pergunta interessante. O senhor teria algo que não foi diagnosticado, um incômodo que não foi diagnosticado aqui nos exames? Aí eu falei, doutora, eu sempre senti uma pontada aqui no peito esquerdo, né? E a minha respiração nunca foi 100%. Aí ela disse, deixa eu lhe auscultar. Aí pegou o aparelho e começou a me auscultar. E disse, olha, agora o senhor me preocupou. O senhor tem um sopro no coração. Então o senhor precisa fazer atividade física, não sei o que e tal. Eu vou lhe recomendar aqui de solicitar um ecocardiograma e um teste de esteira. Tudo bem. E procure um cardiologista, faça exercício. E eu fui para o cardiologista fazer os exames. Só que antes do eco fizeram um eletro. E quando eles viram o eletro, aí disse, não, ele aqui não vai para esteira não, né? E começaram a fazer o bicho, né, como diz, e não me permitiram fazer esteira. Fui fazer o ecocardiograma e disseram que eu tinha que procurar um hospital de referência com a máxima brevidade, porque o meu caso era um caso de cirurgia. Termino chegando no Hospital do Coração e lá me internaram já rapidamente e marcaram a cirurgia. E eu digo, meu Jesus, antes de ir ao hospital... Tava saudável, né? Era saudável, saradão, né? E antes de ir para o hospital, cheguei na igreja, né? Contei o fato, né? Olha só a situação. Aí quando contei o fato, olha, meu caso é sério, eu estou indo amanhã para o hospital, não sei como é que vai ser e tal. Aí o irmão pegou e disse, meu irmão, prepara-te para te encontrar com teu Deus. Olha que motivação. Tem coisas que a gente vai descobrindo depois, né? Prepara para te encontrar com teu Deus, tá certo. Aí, pronto, aí, meu Deus, que mensagem, né? Aí que eu chego em casa e vou orar a Deus. Senhor, a mensagem eu não gostei não, né? Mas o que é que o senhor tem para me dizer? Olha só, mais uma vez a palavra. Aí abri a Bíblia, presta muito bem atenção. Abri a Bíblia no livro de Jó, no capítulo 7, versos 7 e 8. Eu estava buscando ali uma palavra de conforto, porque, embora tenha sido em tom de brincadeira, a mensagem que o irmão me falou, né? Então me deixou assim um tanto quanto... Mas vamos lá. Apreensivo. Jó capítulo 7, era o incentivo que eu estava procurando, aí, olha só que Deus me responde. 7, versos 7 e 8. Está escrito, lembra-te de que a minha vida é um sopro. A minha vida é um sopro. Os meus olhos não iluminarão, não, desculpa. Os meus olhos não tornarão a ver o bem. Os olhos dos que agora me veem não me verão mais. Os teus olhos me procurarão, mas já não serei. Eita. Agora, e aí? Decretou, o homem decretou e depois a Bíblia decretou. Aí depois a Bíblia decretou. Aí fui para o hospital e quando chego lá, marcaram já a cirurgia dentro de uma semana. E ali eu me tornei ali, como se diz assim, o paciente mais famoso, porque foi diagnosticado que meu caso era um caso raro e que precisaria, portanto, dessa cirurgia. E chegou a um profissional da saúde e disse, olha, 85% dos que são submetidos
não são bem-sucedidos. O diagnóstico foi chamado de microcardia hipertrófica, alguma coisa assim, Isso. né? É justamente uma das paredes do coração, né, que tem uma espessura maior e que o sangue, para ser bombeado, ele tem que dar uma volta e isso causa sopro, etc, etc. E essa volta que ele dá pode forçar uma válvula e que a morte súbita pode acontecer a qualquer momento. Mas eu estava tranquilo, como agora você percebe que eu estou tranquilo, né? Então nunca derramei uma lágrima desde quando eu soube desse problema, né? Nunca. Porque eu sei em quem eu creio e, como eu sempre dizia, estou preparado para ir ou estou preparado para ficar. Se o Senhor quiser me usar, então eu estou à disposição. E se quiser com que descanse, eu sei que estarei apenas sendo guardado, né? Então apenas vai me tirar aí uma grande esperança, que eu tenho um sonho de encontrar Jesus sem passar pela morte. Porque, como você percebe, eu tenho uma voz diferente só para falar. Eu não canto. Mas o meu sonho é participar do maior coral do universo. Aqueles que será formado por aqueles que estarão de pé por ocasião da volta de Cristo. Esse é meu sonho. Mas se não é para acontecer, eu estou também disposto a descansar. E ali no hospital, Estaremos todos lá. no hospital eu recebi, Isaac, a visita não somente da médica que estava me acompanhando, que me acompanha até hoje, mas vários médicos vinham conversar comigo, já que o meu caso era um caso raro. Estudantes de medicina, estudantes de enfermagem, todos estavam ali me acompanhando diariamente, né? Fazendo entrevista e tal, registrando o fato, porque era um caso raro. Mas só que chegou um médico adventista e perguntou: você é adventista? Eu disse: sou. Eu vou analisar o seu caso. Tá? Fui lá ver. Aí disse: olha, sinceramente, eu não vejo o caso de cirurgia, pelo menos no momento. Então, foi lá e conversou com a junta e tiraram a cirurgia. Depende agora de um laudo da ressonância. Fiz a ressonância depois que saí do hospital, né? Passei 14 dias, fiz a ressonância. E nessa ressonância, iria decidir o que fazer. Mostrei para esse médico e disse: olha, no mínimo, ela vai colocar um CDI, que é um aparelho que iria monitorar o meu coração 24 horas por dia. Da seguinte forma: se eu me emocionasse e o coração agitasse, eu mandava uma carga elétrica e ele iria ser controlado, né? Então, se E ele o contrário também. outra carga de energia, ele iria pegar ritmo. Então, fui fazer a consulta, e depois me pediram mais um eletro, fiz o eletro, ela comparou o eletro com a ressonância, e graças a Deus, nada de CDI, nada de cirurgia, tirou um dos medicamentos que eu estava tomando, e me marcou para voltar com ela dentro de 6 semanas. 2 já passaram, né? Então, espero mais 4 para voltar lá com ela. E eu quero que quando chegar lá, ela se surpreenda Com com a o milagre, cura. cura. É porque, graças a Deus, estou muito bem, né? E na minha conversa com Deus, em uma das madrugadas, porque tudo tinha justamente era para me descansar. Porque, inclusive, precisei lá de algumas pessoas para ficar com acompanhante, a minha família, a esposa já estava muito desgastada, porque ia para lá, depois ia trabalhar, e um amigo da igreja, um irmão da igreja, disse: não, eu vou ficar contigo lá, né? E quando chegou lá, ele viu a minha motivação, minha empolgação, nenhum medo de morrer, né? Porque eu aproveitei lá justamente para pregar para os pacientes que estavam na minha enfermaria, então orava com eles e tal. Não cantava porque eu não canto mesmo, né? Mas tudo que eu pude fazer, distribuir literaturas e tudo, né? E quando as pessoas falavam, eu digo: olha, eu tô de boa, né? Eu acredito que o que acontecer vai ser vontade de Deus. Se for para viver, eu vivo. Se for para morrer, eu estou disposto também. Não tem problema. E as pessoas se empolgavam, né? E inclusive esse irmão que foi me acompanhar lá algumas noites, ele disse: cara, eu tive um sonho, né? E eu estava com medo de te contar, mas já vi que você está preparado para isso. É o que foi. Mas eu sonhei com o teu velório lá na igreja. Eu sonhei que a irmã Eugênia chegava e a gente ia fazer o velório lá na igreja. Aí eu digo: foi.
Bom, se for, faça bacana, né? Prepara uma boa mensagem que chame outras pessoas aí aos pés do Senhor Jesus Cristo, né? Porque por mim não tem problema não. Aí só que eu conversando com Deus e tudo tal, eu digo, Senhor, se for para mim, eu digo mais uma vez que estou disposto. Agora, caso contrário, o Senhor deu 15 anos para o rei Ezequias e ele fez besteira. Mas se o Senhor puder também me dar 15 anos, eu quero deixar um legado. Eu quero deixar um legado. E o legado que eu quero deixar é justamente aquele que o Senhor me indicar. Aí no meu leito, ao lado do meu leito, tem um senhor lá que estava também esperando a cirurgia. E nós começamos a conversar sobre o amor de Deus e tudo tal. E eu falei que ele tinha que mudar justamente alguma questão da alimentação. A esposa dele disse, olha, eu falei para ele, porque eu li num livro lá em casa, né? Ainda existe esperança. E tem uma passagem que diz que nós devemos comer a comida que Jesus comia. Então, se for o que Jesus não comia, a gente não come. Eu falo para ele. Aí ela disse, olha, eu só gosto de comer um patinho lá em casa. E nós temos uns 400 patos lá. Eu digo, olha, pato Jesus não comia. Né? Aí, porco Jesus também não comia. É mesmo. Imediatamente, Isaac, ela ligou para a filha dela e disse, olha, filha, pega esses porcos, pega esses patos, se desfaça deles. Né? Venda aí de qualquer forma, eu não quero mais. Jesus não comia isso, a gente não vai comer. Resumindo, eles tomaram a decisão, ele ainda está lá se recuperando da cirurgia, mas tomaram a decisão já pelo batismo, mesmo antes de fazer, portanto, o estudo bíblico, né, que nós iremos fazer com eles, com a família. Já está decidida ao batismo ela, ele e também uma filha que mora com eles. Então já são 3 pessoas que tomaram a decisão. E quando foi outra noite, veio um acompanhante para ele, né? E começou a falar disso, eu já tenho falado para ele que ele tem que mudar a alimentação, o estilo de vida dele, tal. Aí onde foi que você aprendeu isso? Aí disse, não, eu tenho um livro lá em casa, tem 2 livros lá em casa que um fala sobre saúde e outro fala sobre profecia. Você conhece o Grande Conflito? Conheço esse aqui. Caraca, conhece. Mostrei outro, né, para ele, o Grande Conflito. E, pois é, tem um lá em casa que meu menino só vive querendo ler, mas eu não deixo porque ele vai querer rasgar. Eu digo, não, pegue esse aqui e leve para ele. Né? Veja que o rapaz também começou a falar da mensagem de saúde. Então, nós temos o propósito de deixar um legado. Vamos mudar, na verdade, não mudar, mas implementar Ajudar. em nossa programação uma segmentação da área de saúde. Isto é, a revelação diz que a obra médico-missionária não é o terceiro anjo, mas é o braço direito do terceiro anjo. Então, a mensagem será concluída justamente com a mensagem de saúde também, dando aquela força. Onde não vamos poder falar diretamente de Jesus, falaremos da mensagem de saúde, Sobre saúde. outros saberão e nós iremos para lá. Então, eu quero ter esse legado. E já temos alguns projetos aí que nós queremos colocar em prática para que isso possa acontecer em breve. E o mais interessante sobre isso, a gente entrou num assunto que era bem delicado para nós, da família. A gente olha para o pai e sabe a confiança que ele tem, só que, obviamente, nós não queremos perdê-lo, né? Isso é claro. Mas isso nos deixou muito preocupado, a família toda. Mas nós sabemos toda a história, a convicção que ele tem, a fé que ele tem nisso. Só que isso daí também não estava no script, mas eu também um dos motivos de ter decidido fazer essa parte da Voar Connections realmente acontecer e voltar a funcionar foi eu estava até para lançar um vídeo, eu não terminei de produzir ele, mas já está aqui, eu acho que nem vou terminar mais, mas vai continuar do mesmo jeito. Acontece que
Eu trabalho um domingo à noite para segunda-feira, e nesse domingo à noite para segunda-feira eu tive uma conversa muito séria com Deus, justamente por conta dessa situação do meu pai. Essa doença que foi diagnosticada é micropatia hipertrófica, se eu não estou enganado, microcardiopatia Isso. hipertrófica é o nome. E ela é uma doença genética, ou seja, já veio dos pais dele para ele e, consequentemente, genético também pode passar para nós também. E, enfim. E quando eu estava conversando com Deus, eu já vinha há um tempo falando sobre, não só sobre isso, mas o nosso objetivo aqui, o meu objetivo na Terra, o que que eu deveria vir fazer aqui, qual foi realmente a minha missão. E do jeito que eu estava indo, eu não queria continuar e queria fazer com que isso fosse, a minha vida fosse uma vida de missão, que eu pudesse usar tudo que eu sei, o que eu faço para Deus, assim como meu pai tem feito em todas as circunstâncias que ele vive, ainda mais agora com essa questão do diagnóstico, nós temos muita fé de que isso vai ser realmente revertido, vai ser curado, e que Deus possa não só dar os 15 anos, mas muitos anos de vida ainda, para ele poder completar aquilo que ele quer fazer. E isso é um motivador para nós também, continuarmos não só a obra dele, mas a obra de todas as pessoas que já prestaram de alguma forma, como por exemplo o Francisco Arraes de Matos, que foi um dos nossos maiores inspiradores para fazer tudo que a gente está fazendo hoje. Então o recado que eu tenho para você também é que, se você ainda não teve a tua conversa com Deus sobre aquilo que é realmente a tua atividade aqui na Terra, a tua missão aqui na Terra, eu, eu sugiro que não espere vir uma doença, não espere vir qualquer outra coisa nesse sentido mais grave, para que você possa sentar com ele, conversar com ele, pedir a orientação dele sobre isso. Até porque eu acho que, num vídeo que eu lancei recentemente, eu tinha 14.880 dias de vida, e eu não queria utilizar esses 14.880 dias se eu chegasse até os 75 anos, ou se nada de grave acontecesse nesse meio do caminho. Eu queria utilizar esses dias para apressar a volta dele e fazer com que mais pessoas conheçam ele, e que ele possa voltar logo. E aqui fica o meu recado para você também. Encontre o teu propósito, encontre se for realmente fazer um projeto como esses nossos projetos, faça. Deus, ele está na frente de tudo e vai te orientar como você deve proceder com isso. E quem sabe o projeto da Voar Connections pode te ajudar nesse processo, como também outros projetos, outras pessoas podem te ajudar com isso. Mas encontre. Eu acho que não tem coisa pior do que você viver nessa terra e não saber exatamente para que você foi criado. Apesar de que, quando nós somos adventistas, nós somos cristãos, nós já temos isso muito enraizado desde o início, que a nossa principal missão é falar de Deus para as outras pessoas e levá-las a Cristo. Mas só que no meio do caminho a gente vai se perdendo com algumas coisas, e Deus, eu lembro muito bem de uma frase que eu ouvi, não lembro quem falou isso, mas enquanto você ouvir se sentir mal na situação que você está, por não estar entregando a tua vida a Deus ou fazendo as coisas que deveriam ser feitas, significa que o Espírito Santo ainda está falando contigo e que ainda há tempo para você começar a fazer. E eu fico muito agradecido a Deus por essa voz sempre estar no meu ouvido ali o tempo todo, fazendo com que eu me mova para esse lado. E é isso que a gente está fazendo nesse momento. Não sei até onde chegaremos, temos muitos projetos ambiciosos para isso, mas sei que Deus está na frente, e o que for necessário fazer, Ele vai fazer para as portas abrirem. Nós já estamos com 1h23 de conversa aqui. Eu acho que a gente nunca falou tanto em uma chamada de live. Live é a primeira vez, mas em uma chamada mesmo, 1 hora e tal, a correria do dia a dia, a gente acaba não conseguindo chegar a esse tempo todo, mas fico feliz porque a gente está chegando aqui. A gente não tinha chegado nem na metade das perguntas, mas eu acho que a gente vai ter que ter uma parte 2 também dessa nossa conversa. Mas antes da gente correr para o final aqui, eu gostaria de enfatizar duas coisas, pedir para o pai enfatizar duas coisas importantíssimas para esse projeto. A primeira é que esse projeto ele precisa de material humano, como já foi falado, e
se você está vendo essa mensagem aí em Fortaleza, que está mais próximo disso, ou em qualquer parte do mundo também, que você possa ajudar de alguma outra forma, eu gostaria de saber, pai, quais são as habilidades ou perfis de voluntários, por exemplo, que beneficiariam atualmente esse seu projeto. Como que as pessoas, seja com dinheiro, seja com recursos, conhecimentos, elas poderiam abençoar, ou qual seria o perfil dessa pessoa que você poderia descrever? Olha, Pedro, na verdade, o primeiro requisito seria ter paixão, ter amor pelas almas. É ver em cada pessoa um potencial de alguém que precisa de salvação. E aí você vai ver que você teria como ajudar. A partir de uma simples oração. Porque quando você ora, então portas se abrem. Você passa a ser abençoado. Ao final de contas, você percebe que Jó, ele foi abençoado justamente quando ele orava pelos seus amigos. Eu tenho até uma frase que, trocadilho, né, que eu digo sempre. Quando você for orar, lembre-se da Rádio Valdense. E quando lembrar da Rádio Valdense, ore. Olha, Esse é o primeiro passo. Agora você também pode nos ajudar enviando, portanto, um áudio, um vídeo com uma mensagem. Por exemplo, nós temos um programa que é Amigos da Madrugada. A gente não tem quem, na verdade, apresente esse programa ao vivo. Então, o que é que a gente faz? A gente pega áudios de pessoas que nos mandam dizendo o seguinte. Suponhamos o Isaac manda lá da Bélgica um áudio dizendo: olha, eu sou Anderson Isaac, falo da Bélgica, eu também sou amigo da madrugada. Estou passando aqui para dizer que. Aí manda uma mensagenzinha, né? Uma mensagem. Porque aquilo que você vai dizer, com certeza tem alguém que está precisando ouvir. Pela madrugada nós encontramos os profissionais da noite que trabalham nos hospitais, presídios, enfim, vigilantes, pessoas que perambulam pelas ruas. Hoje qualquer morador de rua tem um celular, pode sintonizar na Rádio Valdense e você pode ser o mensageiro para trazer essa mensagem. E você também pode nos ajudar financeiramente. Então, não importa qual seja o valor que você tenha proposto no seu coração, você pode fazer um Pix, que é nosso e-mail, radiovaldense@gmail.com. E tá aí aí, você... já coloquei aqui, inclusive, na tela para ficar mais fácil. Esse é o site da Rádio Valdense, radiovaldense.com.br, você pode acessar a qualquer momento. Se você digitar Rádio Valdense no Instagram, você já vai encontrar. Se você digitar Rádio Valdense no YouTube, você vai encontrar. No começo, o pai até comentou alguma coisa sobre as redes sociais, e, incrivelmente, com poucos recursos que eles possuem, hoje, graças a Deus, já tem mais de 20 mil inscritos no YouTube. E a Orgânico, ideia, orgânico, não foi investido um real exatamente. para poder crescer. E eu acho isso incrível. Eu trabalho com a parte do digital e eu sei o quão difícil é você crescer no orgânico, crescer sem você investir dinheiro para avançar. Agora você fica imaginando, e é esse é o recado que eu quero dar para você, o poder que essa rádio tem caso você consiga investir, principalmente em anúncios online, para que essa rádio chegue para as pessoas que precisam ouvir. Então, Temos aqui bem mais está, ó, com certeza. Aqui, a Rádio Valdense, o site, o Instagram e o YouTube Rádio Valdense também, @Rádio Valdense. E aqui está o e-mail, caso você se sinta tocado de alguma forma a ajudar esse projeto. Nos próximos dias nós vamos estar colocando mais coisas, inclusive ele tinha um PowerPoint preparado para a gente poder apresentar aqui. Tivemos alguns problemas, não conseguimos apresentar, mas vamos deixar para uma segunda etapa também, para que ele possa apresentar com muito mais ilustração, inclusive, porque ele tem todos os detalhes de batismos de igrejas, fotos das igrejas, fotos dos programas que eles participaram já. O projeto Rádio Valdense, ele foi participar do Anjos da Esperança, certo? Anjos, não, Fé em Ação. em Fé em ação Ação na Novo Tempo, desse novo tempo. e também
claro, foi participar do encontro aí da Federação de Empresários Empreendedores Adventistas aí no Brasil. Então, Deus tem abençoado grandemente esse projeto, esse ministério da Rádio Valdense. E aqui fica o nosso convite também para que você possa conhecer um pouquinho mais sobre esse projeto, porque ele vai ser o start aí da nossa Voar Connections também. E eu vou deixar só um recado mais rápido aqui também nesse sentido, é que muitas pessoas, elas esperam, e eu falo isso por experiência própria, elas esperam da situação perfeita, do momento perfeito, dos equipamentos perfeitos, da estrutura perfeita para poder começar os seus projetos. E a verdade é que você até consegue, às vezes, vamos supor que você queria uma câmera para você começar a gravar, e às vezes você consegue essa câmera e sabe o que acontece quando chega a câmera? Você não faz do mesmo jeito, porque você vai inventar alguma outra coisa que você precisa para avançar. A E câmera, eu admiro. a câmera veio sem a lente. Vou E precisar aí, da... o mais engraçado é isso, porque isso já aconteceu diversas vezes comigo lá no início, e eu sempre quis começar em algumas outras coisas, sempre quando eu conseguia a coisa que eu ia olhar, faltava mais alguma coisa. E na verdade, o teu crescimento ele tem que vir no processo, é no movimento. Então, comece com aquilo que você tem. Se você só tem um celular, comece só com o celular. Se você só tem, a sua boca para falar, comece só com a sua boca para falar. Enfim, você sabe o que você tem nesse exato momento nas tuas mãos, e se nesse exato momento o que você tem é talvez algum pouquinho de dinheiro sobrando para abençoar mais alguém, isso já vai ser o teu início também para abençoar os projetos, Posso dar um ok? exemplo aqui agora? É, Com Isaac? certeza, fica à vontade, fica à vontade. Bem, nós começamos o nosso trabalho, assim como o Isaac está falando, eu comecei no quarto da minha casa. Né? No quarto. Sentava na cama para apresentar o programa. Né? Então, foi assim que a gente começou. E o pastor perguntou, e aí, Wilson, como é que tá a rádio? Funcionou no meu quarto, pastor. Aí, você não quer trazer aqui para o Potiron, que era um projeto de ação social que cuidava de moradores de rua? Aí, conseguiu um espaço lá. Com a questão do período da pandemia, então o projeto fechou e lá ficou somente eu com a rádio. Né? Somente eu com a rádio. Aí eu achei que era despesa demais, já que a associação estava pagando aluguel só para mim ficar lá. Então eu propus, olha, a gente pega o projeto, leva lá para a igreja e a gente bota lá para funcionar lá e eu volto para casa. Aí voltei para casa. Só que quando chegou em casa, o período estava funcionando, então eu resolvi tirar do quarto e colocar na sala, onde tinha barulho de veículos e tudo. E no dia que eu tirei do quarto, aí o forro caiu completamente. Teria acabado com tudo se eu estivesse lá. Então o dono da casa não quis ajeitar e a gente teve que sair. E eu consegui outra casa que tinha lá no fundo do quintal um quarto mais amplo. A gente resolveu montar o estúdio lá. Fiz a reforma, tudo tal. Mas veio uma chuva que alagou tudo. E miraculosamente, apesar de ter molhado todos os equipamentos, não perdi nada. Então, a única coisa que não prestou mais foi o estúdio, na verdade, porque a acústica ficou toda mal cheirosa e tudo. Então, continua qualquer neblina, caía, gotejava lá dentro. Eu digo, não, Deus quer que eu saia daqui. Porque apesar de estar na minha casa, está no fundo do quintal. Então, Deus quer que eu saia. Então, a turma do deixa disso, não vai, não tem que ficar porque vai ser um aluguel a mais, etc, etc. Mas eu sentia que Deus queria que eu saísse. Eu orei a Deus, Senhor, eu vou sair. E se eu encontrar esse lugar, é porque o Senhor está querendo que realmente eu saia. O Senhor sabe o dilema que eu estou passando em casa. E eu saí em busca. E encontrei o meu amigo, irmão Reginaldo, e perguntei se ele tinha um apartamento que pudesse me alugar. Ele disse, tem. Então, eu disse, vou lhe mostrar. Eu digo, Senhor, eu vou olhar esse apartamento. E eu quero que o Senhor me dê um sinal. Eu não vou provocar o sinal. Se eu tiver de sair de casa para esse apartamento, o Senhor vai prover como mantê-lo. Mas eu quero que o Reginaldo me dê um sinal espontâneo, claro, e eu não vou provocar. Aí vimos olhar o apartamento, aí ele perguntou se eu gostei, eu disse, gostei, sim. Não é o espaço que eu tinha lá, mas dá para fazer. Quanto é aluguel?
Aí disse, olha, é R$ 650 pela imobiliária. Então, lá na imobiliária, você tem que dar 3 ou 4 calções para poder entrar. Mas como você vai colocar rádio para honra e glória de Deus, eu só quero que você arranje alguém para limpar os corredores aqui uma vez por semana e o apartamento é seu. É só isso, meu irmão. Então pronto. Então nós estamos aqui e graças a Deus toda sexta-feira eu, juntamente com a minha esposa, limpamos todos os corredores do condomínio e estamos aqui nos mantendo. No E a dia benção 8, ainda é maior. A benção ainda é maior, né? A benção ainda é maior. O que que é? no dia 8 de março, 8 de maio, a TV Novo Tempo precisou vir aqui para fazer uma matéria conosco. E ela disse que queria um colaborador que trabalhasse aqui com a gente, alguém que foi beneficiado com a rádio, né? Uma transformação da rádio e alguém que nos ajude. E eu convidei o Reginaldo Bessa, porque a benção do apartamento aqui foi tremenda, né? E eu trouxe ele para fazer parte da entrevista. Fez a gravação, todo mundo foi embora, e quando foi no dia 10 de maio, 2 dias após a reportagem, ele mandou uma mensagem para mim dizendo o seguinte: irmão Wilson, eu conversei com Deus e minha esposa, e nós tomamos a decisão de que a parte superior do condomínio, onde aqui nós temos 2 apartamentos e mais um deck, a parte superior do condomínio é totalmente da Rádio Valdense. É totalmente Amém. honra e glória de Deus. Então hoje nós estamos no centro da cidade, usando 2 pequenos apartamentos, né? Que nós pretendemos em breve tirar a parede do meio, fazer um amplo estúdio para a honra e glória do Senhor Jesus. Temos autorização para isso do Reginaldo, porque ele disse que nós vamos ficar aqui até o dia que eu quiser ou até quando Cristo voltar. E ele reitera isso várias vezes, né? Sempre que ele me vê, como é que tá lá, meu irmão? Tá bem. Aí ele disse, olha, ali até onde você quiser ou até quando Jesus voltar. Então Deus seja louvado. Chega a arrupiar aqui, porque é Deus agindo É assim que Deus está, diretamente. é assim que Deus está trabalhando com a Rádio Valdense. Então, e você pode ser um instrumento que irá beneficiar muitas outras pessoas através desse nosso ministério. E que E aqui Deus... fica meu convite, não só para você que está no Brasil, mas, se Deus quiser, muitas outras pessoas aqui fora. A partir do momento que a gente começar a publicar mais esses conteúdos, elas vão entender e vão entrar também junto com isso, Em nome de porque Jesus. porque é inadmissível alguém no Brasil, com toda a dificuldade que é o Brasil financeiramente, principalmente, ser mais ativa na obra de Deus do que... Eu falo isso porque eu vivo aqui, do que nós que estamos fora do Brasil, onde talvez os recursos são um pouco mais facilitados, digamos assim, principalmente nos Estados Unidos e coisas do tipo. Então, para mim, seria inadmissível nós não fazermos a nossa parte também para com o Brasil e ajudar isso a crescer. É claro que aqui também, na Europa e América do Norte e todos esses outros continentes, nós temos a dificuldade em ter pessoas para poder levar a mensagem. Mas a rádio, por exemplo, é uma rádio online, ela pode alcançar qualquer parte do mundo. Então, se você sente o desejo de ajudar, a rádio vai estar aqui, todas as na descrição aqui, ó, você pode ter o acesso a essa chave Pix. Ajude e abençoe da forma que você puder. Ah, não tenho dinheiro nesse exato momento para fazer isso, ok, ajude de alguma outra forma, principalmente orando por esse projeto. Mas se você tem conhecimentos em algumas áreas, inclusive entre em contato comigo. Se, por exemplo, você é especialista em criação de projetos como esses aqui, eles têm os projetos que eles criam por conta própria, mas às vezes falta algum tipo de estruturação, falta alguma forma de apresentar melhor, faltam detalhes que você coloca dentro de um projeto que vai chamar mais atenção do que outras coisas. Então, se você tem esse conhecimento, entre em contato comigo, porque eu também quero conversar com você para a gente poder fazer uma live, igual a gente está fazendo aqui agora,
e você dá dicas valiosas para essas pessoas que precisam desse tipo de conhecimento. É para você entender que a nossa ideia não é simplesmente solicitar apoio financeiro. Na verdade, o meu maior desejo para todos esses projetos é que eles vivam por conta própria, se mantenham por conta própria. E como é que vai fazer isso? Eles possuem redes sociais, eles possuem a internet a seu favor e muitos deles não sabem utilizar. Então, o meu papel, eu falando com Deus, ele disse: Isaac, o teu propósito nessa terra é abençoar essas pessoas, principalmente com o teu conhecimento, é incentivá-las a utilizar aquilo que elas têm para poder avançar com a obra. E uma das coisas que todo mundo possui hoje em dia é, no mínimo, um celular e a conexão com a internet. E só com isso você pode fazer muitas coisas. Então, nós temos aqui muitas outras coisas para conversar, mas infelizmente Infelizmente não, felizmente nós já conversamos 1h40, exatamente agora, 1h40. Estava previsto uma conversa de 1 hora, mais ou menos, mas a gente tem muitas coisas aqui para conversar e a gente vai marcar um segundo encontro para a gente poder colocar mais detalhes sobre esse projeto, mas eu acho que nós já conseguimos abranger muita coisa aqui, tem muitos detalhes mesmo que eu gostaria realmente de conversar, mas vamos deixar para uma próxima etapa. Mas eu vou deixar aqui a última pergunta, que é simples. Tem algo que o pai gostaria de deixar de mensagem nesse momento que acha que faltou, que a gente que vai fazer grande diferença nessa nossa conversa aqui, ou até mesmo simplesmente deixar uma mensagem de incentivo para aquelas pessoas que têm a ideia de começar um projeto, mas às vezes têm receio de como que isso vai ser mantido, de como que isso vai acontecer. E com a sua experiência hoje de mais de 6 anos aí, no caso de 5 anos dentro da Rádio Valdense, mas com muitos anos já de obra aí de levar o evangelho, que faria diferença para essas pessoas. Então, a palavra está aberta. Olha, nós queremos dizer o seguinte, que nós não nascemos por acaso, não somos filhos do acaso, e nossa vida é um propósito de Deus. Você não foi criado à toa. Então você tem que valorizar a tua permanência aqui nesse planeta e ser aquilo que Deus quer que você seja. Uma bênção. Uma bênção. Eu, pela forma que eu já me entreguei ao Senhor, se eu descansasse hoje, estaria tranquilo. Por que eu pedi mais 15 anos? Porque ainda sei que ainda tem muito a fazer. Muito a fazer. Quem sabe para te encontrar aqui nessa live e dizer que Deus também quer te usar para abençoar pessoas. O mundo precisa de salvação. E nós podemos contribuir com aquilo que nós somos e com aquilo também que nós temos. Viva o seu dia como se fosse o último, mas trabalhe como se você fosse eterno. E assim, dando o nosso melhor, o melhor com certeza irá acontecer. Amém. Nós iremos nos encontrar e muitas histórias teremos ainda para contar. E você fará parte. Quem sabe como não mero coadjuvante, mas como alguém que assume um papel importante nas histórias que seguirão nesse livro da vida que estamos escrevendo. Que Deus te abençoe. Amém. Mais uma vez, muito obrigado pela conversa, pai. Fico muito feliz da gente ter conseguido expor isso para as outras pessoas. Eu até comentei em um vídeo que eu publiquei lá no Instagram que foi extremamente difícil para mim fazer isso, porque hoje a gente sabe que tem muitas distrações e também tem muitas pessoas que simplesmente querem te ver cair, né? E querem te ver fazer, enfim. E foi muito difícil para soltar o vídeo falando sobre esse projeto que eu ia dedicar realmente para fazer isso, principalmente no ambiente que hoje eu estou atuando, onde são pessoas que não acreditam em Deus também.
Então, mas a vantagem também é que eles não, nesse exato momento, eles não entendem o português, então não está fazendo muita diferença para eles ainda. Mas Deus está me abençoando com a possibilidade de falar outros idiomas agora, e se Deus quiser, daqui a uns dias, a gente também vai estar comunicando em outros idiomas, para que essas pessoas também sejam alcançadas. É um propósito meu também, e hoje fica totalmente claro o motivo de estar morando fora do país, de estar, porque eu sei que com aquilo que eu sei fazer e aprendendo o idioma para conseguir comunicar com eles, eu consigo fazer mais ainda essas conexões e fazer com que esse avanço da obra ele possa ser muito mais rápido. A gente está falando, principalmente se a gente for falar em valores, a gente está falando de uma moeda que é 6 vezes maior do que a do Brasil, e que um pouco daqui faz muita diferença para quem está, por exemplo, no Brasil ou em outros países que a moeda também é mais desvalorizada. Então, fico muito feliz por essa nossa conversa, espero e tenho certeza de que Deus colocará esse vídeo e essas mensagens que a gente vai estar compartilhando aqui na frente das pessoas corretas. Eu já falei em outro vídeo também, eu não estou preocupado com a quantidade de pessoas que vejam isso, mas sim estou preocupado não, preciso e peço a Deus todos os dias para que Ele coloque esses materiais na frente das pessoas certas, para que essa obra ela possa realmente avançar. E aqui fica o meu convite, primeiro, você tem aí as redes sociais da Rádio Valdense, então é só digitar Rádio Valdense em qualquer uma das plataformas e você vai encontrar a rádio. Então faça o seu primeiro papel, primeiro passo, vai lá e segue todas as redes sociais, compartilha isso com pelo menos 2, 3 pessoas para que elas também sejam abençoadas por esse ministério. E aqui tá já a informação aqui embaixo, caso você também queira ajudar já de início com algum valor financeiro. Isso vai fazer muita diferença, com certeza, para eles, principalmente para o meu pai aí, o Wilson Silva, que é o idealizador desse projeto. E a segunda situação é que também entre lá na Voar Connections, eu não coloquei aqui, mas deixa eu só colocar aqui o texto para que você possa também encontrar lá Voar Connections. Lembre-se que ela é escrito assim mesmo, tá? Durante a live a gente comentou sobre o porquê que é 2 R's aí na palavra, e o Connections também são com 2 N's. Então é exatamente assim, vai lá no Instagram, entra lá, também segue, porque a gente vai... Essas primeiras lives vão ser feitas aqui por causa do público que eu já tenho por aqui, mas a gente vai estar passando isso tudo depois para todas as partes da Voar Connection, ok? Então, pai, mais uma vez, muito obrigado. Ok, filho? Eu lhe agradeço e lhe digo o seguinte: não tenha medo, porque afinal de contas, se nós nos colocamos nas mãos do Senhor e a causa é dele, então ele diz: vai na tua força. A força O pode restante ser eu a nossa, faço, mas o poder é dele. é de Deus. Que Deus Amém. abençoe. Amém. Vamos fazer uma rápida oração e a gente encerra essa nossa live, ok? Querido Deus, te agradecemos, Senhor, mais uma vez, porque o Obrigado. Senhor tem nos dado a oportunidade de usar os nossos dons, os Graças nossos talentos, a nossa voz para levar o teu evangelho. a Deus. E muito obrigado, porque eu sentia falta disso, em poder fazer isso para ti. Amém. Ajuda. Usa-nos conforme o teu querer, seja feita a tua vontade em nossa vida. Leva, Senhor, esse material para as pessoas que precisam ouvir isso, precisam conhecer isso e saber que existem pessoas que o Senhor está utilizando para poder essa mensagem chegar mais rápido, porque, sinceramente, nós estamos cansados desse mundo. Ajude-nos a apressar a tua volta, esteja à nossa frente, como o Senhor já prometeu. Isso é o que nós te pedimos, já te agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Pai, mais uma vez, muito obrigado, Valeu, então, e filho. vamos lá, e a gente vai conversando mais aí, tá E bom? até o nosso próximo encontro. Então, até o nosso próximo encontro. Muito obrigado a você que esteve acompanhando, ou se você está vendo esse vídeo já gravado,
que Deus possa continuar também te abençoando e descubra o seu propósito aqui nessa terra. Deus tem muito para fazer por nós e pode ser que ele tenha muito, pode não, tenho certeza que ele tem muito para fazer por meio de você. Tá bem? Então, um grande abraço para você e até o nosso próximo encontro. Inclusive, já fica o convite aqui. Seja você dono de um projeto, seja você alguém que já patrocina projetos, eu quero também conversar com você que já patrocina projetos, para que entender também um pouquinho sobre essa dinâmica, o porquê que você decidiu fazer isso. Tanto você que tem algum conhecimento específico que pode ajudar esses tipos de projetos pequenos a poderem avançar com a obra do Evangelho. Então, entre em contato comigo, vai ser um prazer estar aqui com você também fazendo essas lives. E é isso. Te vejo no próximo vídeo. Até mais. Valeu, aquele abraço.